gente! Eu estou aqui para gravar para vocês sobre as pesquisas da arqueologia dessa nossa civilização, que é uma civilização que passou, foi, mas de repente essa civilização possa ser o nosso futuro. É o que vai acontecer no percorrer de cada calendário, conforme deu a origem do calendário Maia. Você sabe que o Maia fez um calendário ao comando desses seres especiais, porque o Maia, ele sabia como era a forma de fazer o calendário. Os outros também sabia de cada direção tomar ao comando desses seres. Eu creio que ao comandante foram os Anunnaki. E vamos falar novamente da criação? Vamos sim. Lembro que eu falei, são 3 do DNA. DNA, assim, ó. O DNA é assim, ó. Assim, ó. É assim, ó. O DNA é assim, ó. É como se fosse um corpo humano assim, ó. Esse é o DNA. Não sei nem se eu estou fazendo direito. Teve um vídeo que eu fiz direitinho. Então, existem 3 fatores para a criação dos Anunnaki. Lembra o quê? Que a Bíblia não está correta. No Gênesis está igual a de Pinóquio, que eu não sou mentirosa, minha boca não está coçando, não estou com o sapinho da mentira. É verdade. Esses seres fizeram o homem sem querer. Eu não sei que motivo levou a eles a não dizer para a raça humana naquela época, quando eles pegaram para escrever a Bíblia. Porque eu estou vendo vídeo também, estou gravando e vendo vídeo. Olha que sem vergonha que eu sou, né? Que cara de pau, né? E vamos lá. São 3. Lembra que eu falei? Um é o sêmen do macaco. O outro era um sêmen verde. E o outro era o ovário de uma fêmea Anunnaki, que ao todo elas têm em média de 2,10 metros a 2,20 metros. Eles são bastante altos. Me parece que eles não são carnívoros. Me parece que eles não comiam carne nem peixe. Me parece que eles se alimentavam de folhas e de frutas e de água e de um líquido especial ou de uma energia especial vinda da pedra quartzo e das pedras preciosas. Lembra o que eles construíram da pedra pura de esmeralda, não é a pedra branca que está na máscara, lá na Colômbia, no Inca, é a pedra mais pura, mais verde, e que o verde é o sêmen de um Anunnaki e o outro era um sêmen de um macaco, sendo que esse sêmen do Anunnaki era verde. Essa eu não sabia. Por um vídeo fiquei sabendo que o sêmen deles era verde. Inacreditável, né? O sêmen de um ser com asa do Nubilu ser verde. O sêmen de espermatozoide. Me desculpe falar, mas eu quero ser bem sincera, ok? O que está dentro do homem. Então, houve uma mistura que deu no ovário dela, eles colocaram no ovário da fêmea e ela ficou grávida e depois de 9 meses nasceu Adão. Depois, uma outra Anunnaki fêmea nasceu a Eva. E eles colocaram lá no Jardim de Éden, conforme estou falando em minhas pesquisas, que entra a tauba da Suméria e a tauba de Esmeralda. Eu ainda acompanho. Mas conforme percorrer do tempo, vou falar também do Pé Grande e depois eu vou encerrar e vou falar sobre a parte Oceania do fundo do mar. Tá? Mas isso com o tempo, porque essa pesquisa é muito prolongada, tá? Então, elas ficaram grávidas e cada uma teve um bebê, mas eu lembro que o Adão é mais velho e a Eva é bem mais nova que o Adão.
Então, hoje eu vou falar não deles, mas do decorrer do tempo, com certeza, eles iluminaram tudo isso e criaram para o Egito, que eram escravos dos Anunnaki, eram criados pelos Anunnaki. E os Anunnaki alimentavam eles, alimentava aqui. E eles nasciam e sabia corretamente, sem óculos, sem nada. Naquele tempo não existia tecnologia. Existia só a cabecinha deles. E eles tinham que fazer conforme os seres estavam mandando. Então, todo o planeta, que não pode falar agora sobre Terra plana, né? Vou falar como planeta, já que eles querem tanto, então vamos falar. O planeta tem as pirâmides. Cada dessa civilização construiu uma pirâmide diferente. Para que essa pirâmide? Essas pirâmides é um dispositivo para a rede magnética sobre a galáxia, Via Láctea, e a abertura da Via Láctea e o que ocorre na nossa atmosférica, do nosso oxigênio desde a criação. É um positivo. A pirâmide que está apontado para o Sol lá no oeste, no Egito, são 3 pirâmides, a maior, ela tem um positivo aqui, um dispositivo. E esse dispositivo está centralizado na estrela do Citrião de Órion, lá no meio. Mas as outras pirâmides também têm um dispositivo. Todas elas trabalham juntas, ligando um dispositivo quando o Sol nasce na Terra, no oeste, no polo oeste, quando o Sol nasce, quando o Sol está chegando e quando o Sol está se pondo. Todas essas pirâmides são uma rede magnética. Eu coloquei aqui sobre o que está dentro da pirâmide Escanumado, construída pelo faraó Cafu. E também eu escrevi num outro aqui, porque infelizmente minha cabeça, eu acabei comprando, logicamente, uma cartolina pensei muito na areia no deserto, devi ter comprado laranja, eu sou muito colorida, então eu queria colorir demais, né? Mas eu não estou mentindo. Vocês querem água? Água é muito bom, gente, tá muito quente, né? Tá quente, a tia é toda colorida. Eu vou te falar para vocês porque a tia é tão colorida, né? Para chamar a atenção para que cada cor ilumina a cabeça de vocês. Não feche a mente. Abre. Para vocês entenderem o futuro. Rede magnética, ela ocorre para fora da galáxia e para dentro. Estamos vivendo dentro de uma fonte, de uma rede magnética, mas a raça humana já respira essa fonte magnética desde que nasce de parto normal e cesariana. Nesse momento, eu estou respirando uma fonte rede magnética, uma fonte de extramagnética. Hoje eu estou positiva porque eu não posso fazer cara feia, não posso xingar palavrão, eu não posso ser malcriada, eu não posso ser assim não, eu só posso ficar muito bem comportada, com um sistema de eletromagnética positivo, entendeu? Todos nós estamos numa rede, vivendo numa rede ligada pelas pirâmides. Você pergunta, por que eles não destruíram? Por que o Criador no terremoto não acabou de vez? O que levou ao Napoleão a descobrir essa pirâmide? Ele foi levado em sonhos e quando ele acordava,
desculpa, eu tossi, quando ele acordava, uma luz caminhava ele a encontrar com essa cabeça dessa cabeça que é um leão, né? E a cabeça do Egito. E depois ele viu as pirâmides, né? E isso chamou a atenção de Napoleão, correto? Então vamos lá? Olha, se acabar o vídeo, eu retorno novamente para gravar novamente para todos vocês, tá? Eu queria até colocar ao vivo, que eu posso colocar ao vivo, mas eu pensei, não, vou gravar, já que eu estou tendo a oportunidade para gravar. Vocês entenderam? Vocês estão vivendo nesse planeta, vou chamar de planeta, que a gente não pode mais chamar de terra plana, planeta, sobre pirâmide, que tem uma função de rede magnética. E nós somos extramagnéticos, o positivo e o negativo. Como estamos respirando essa fonte de energia. E essa fonte de energia nos controla. Acredita se quiser, nos controla. Ela é o dispositivo de te dar vida e te arrancar a vida. Hoje estou viva, não estou na ilha de Pinóquio, não sou na ilha de Pinóquio. Hoje estou viva, mas amanhã essa rede magnética poderá me levar. Mas o oxigênio, ele é puro? Não, ele não é puro. Por que ele não é puro? Porque foi construída detalhadamente ao comando desses seres Anunnaki, para outros seres que sabem dessa pirâmide, que fornece essa rede magnética com extramagnética, que se dá o nome de física quântica. E é uma energia eletromagnética. Nós estamos vivendo dentro dela, entendeu? A gente não sente nada, porque somos preparados por esses seres Anunnaki para viver dentro dessa rede magnética, desde o momento que eles deram o suor para construir a mandado deles. Eles fizeram o serviço deles, mas fizeram de uma maneira errada, porque eles tinham defeito, eram seres canibalísticos, eram seres que cometiam canibais, eles eram seres canibais, eles ofereciam para os deuses sacrifício, eles pegaram os animais e idolatravam os animais da África. Vocês se perguntam por que eles idolatravam esses animais da África? Agora que eu vou contar para vocês sobre a pirâmide negra. Existe tudo quanto é tipo de pirâmide ligada ao nascer do sol em cada mundo. Disseram que no nosso Brasil também pode ter existido uma pirâmide também. Mas até no momento, nenhum arqueólogo conseguiu encontrar, devido que os índios e o próprio Brasil impede de que os arqueólogos venham a descobrir dentro da Antártica essa tal construção de ouro ou de pirâmide. Lembra que esses seres tinham asa. Esses seres Anunnaki tinham asas e eles podiam, ao redor do mundo, pegar o ouro onde eles quiserem, em qualquer terra do país, em qualquer terra na era da civilização, naquele tempo da civilização antiga. Lembra o quê? Vou repetir. Nós vivemos e respiramos sobre todas as pirâmides que não foi destruída pelo terremoto, estão intactas.
tem várias formas de pirâmide que quando nasce o Sol, essa pirâmide tem um dispositivo, solta uma luz na estrela, vai direto para a estrela, dá-se uma fonte, rede magnética, que é uma energia quântica, e ela circula para todas as outras pirâmides. E nós estamos respirando isso aqui, ó, na fonte nasal e na boca. Ó. Vamos respirar. Você não sente, mas você está respirando uma rede magnética, uma extramagnética. Pode estar respirando uma rede magnética positiva ou uma rede magnética negativa. De manhã você pode acordar nervosa, estourada, louca, com depressão ou com problema de aquelas mulheres que dão aqueles ataques neuróticos. Você pode estar respirando essa fonte extramagnética negativa. Quando vocês estão calmos, é porque vocês estão respirando essa extramagnética positiva, provocada pela construção das pirâmides. Que ninguém nunca deixou, nenhum país que existe essas pirâmides não deixa destruir as pirâmides, porque eles sabem o motivo. E é isso mesmo que a gente pede para vocês pesquisarem, ler, entender. Não seja ignorante, não morram na escuridão. Morram para subir para a luz. Pesquise, eu sei que é enjoativo, é muitas horas percorrida. Se vocês acham que é negativo, vocês pegam um radinho, né? E bota assim na cabeceira, assim, no celular, pesquise o que mais que vocês interessam, porque sempre tem alguém para dar informação para vocês sobre isso. E quando vocês forem para o céu, que um dia todos nós iremos, nós não estamos aqui para sempre, né? Nós não vivemos mais do que 400 anos. 600 anos de vida. Muitos estão chegando, nem isso. Muitos nascem e morrem naquela era que está ali na literatura da Bíblia, né, na filosofia literária na Bíblia, que muitos morreram com 100 anos, com 200 anos, mas nós. Então, bota assim um radinho, a gente pode ser meio enjoadinho, meio esquisitinho, mas muitos estão colaborando e explicando para que morremos na luz. Capítulo mais a rede magnética positiva. Porque eles também são seres humanos igual a mim, eles respiram. Lembra, eu vou falar novamente. Todos os seres humanos vivem, comem e defecam sobre essas pirâmides, que é um positivo ligado no cinturão. Nós estamos diretamente apontados pelo cinturão. Todos a raça humana. A mandado de quem? Dos Anunnaki. Desses seres. Todas as pirâmides estão trabalhando em rede magnética, alimentando a nossa raça com oxigênio e hidrogênio. Entende? Nós o que respiramos. Então, vou parar essa história e vou falar agora lá do sul da África, no Egito, em que o exército da pirâmide do oeste, que era um faraó, que esse, na época foram lá buscar o ouro, que precisava do ouro, que depois eu vou contar que acharam um túmulo, com uma múmia, duas múmias gigantescas, enorme, que em volta dessa múmia, cheia de ouro, múmias
de mais ou menos 5 centímetros assim da régua, olha. 4, 5 centímetros. Olha o tamanho, 7 centímetros, 7 centímetros não. Eu acho que 10 centímetros assim, ó. 10 centímetros assim, ouro puro. Ouro purinho nas pirâmides. Como aqui está a múmia, em volta dela no chão está cheia de ouro. Cheio de múmias. Eles faziam múmias, né? E faziam como se fosse um sol. Por que eles colocavam em subterrâneo? Porque nessa civilização antiga, a terra era assim, mais baixa. Houve o dilúvio, houve tempestade e ficou a areia do deserto com pedra de silício, ficou em cima, né, do Egito. E está tudo enterrado no chão. Lá, 30 profundidade, 15, 20, 30 profundidade. Essa pirâmide, esse Canunala de Saqqara tem mais ou menos de profundidade do poço para ir para os cômodos do leste, sul, do leste, do oeste e do sul, de 30 profundidades. Mais de 12 de cada entrada. Você imagina quantos corpos de múmias tem lá no Egito? Se você quer fazer um passeio no Egito, tem que ter estômago. Porque nos pés de vocês está cheio de mortos, múmias e muito ouro. Recentemente, eles acharam novamente uma tumba cheia de imagem de faraós, de pássaros, de cabeça de animal, corpo de homem, né? Que eles já faziam adoração sobre os animais, que eu já contei, né? E vários ouro. Eles derretiam o ouro, como também derretia o chumbo. Eles eram espertos, eles eram inteligentíssimos. Eles fizeram um positivo de rede magnética e também ouro. Eles fundiam ouro e bronze. Não estou mentindo, não estou mentindo. Porque se você quer se alimentar, se alimente agora. Eu sei que é muito enjoado, mas se alimente agora. Não morram na escuridão. Se vocês negar o que nós temos a oferecer para vocês, vocês vão viver na escuridão sem luz, ok? Se interesse um pouco por algum estudo para a luz acender. Recentemente, eles descobriram mais uma pirâmide com dois faraós, que eles ainda não abriram, né? Com uma profundidade gigantesca lá de baixo, né? Inclusive, eu não sou mentirosa. Você pensa que a tia tá coçando o nariz, mas a tia não é mentirosa, tá? Então, vamos lá. Antes de acabar esse vídeo, que eu estou gravando, e estou pretendendo fazer o vídeo, que aí eu vou ficar mais à vontade, já posso percorrer horas a mais, né? E vou falar da pirâmide negra. Nesse outro vídeo que eu vou fazer ao vivo, eu vou falar novamente o que eu falei aqui, que esse aqui vai estar gravando, que vai ficar depois desse outro vídeo, tá? Eu vou falar sobre a pirâmide negra, que eles foram para lá para o sul, escravizar os africanos. Eles eram de tecido de pele mais escura e existiam mulheres guerreiras que construíram uma civilização de pirâmide também, a mandado dos Anunnaki também, os africanos. E elas cultuavam a serpente e idolatravam e amavam os carneiros.
E elas eram muito bem, fortemente armadas e tinham uma espécie de serpente feita de ouro, né? Que elas eram mulheres negras com uma serpente, era mulher serpente, e para eles, as mulheres serpente eram mulheres de um símbolo de vitória. Mas, infelizmente, o Pirâmide do Oeste, para buscar ouro, na ganância do ouro, matou todas essas mulheres, deusas da vitória da Pirâmide Negra. Era uma civilização africana que estava protegendo o seu ouro no sul, não queriam ser escravo do Egito, mas foram forçados desde o momento que o Egito matou todas elas, eram mulheres guerreiras e cultuavam as cobras. A cobra faziam como ouro, botava na cabeça, e o carneiro para ela era Amon, era um deus Amon, carneiro. E era muito respeitado. E todo esse lado sul tem o carneiro majestoso, feito pela areia, né, pela pedra e pelos os materiais que eles encontravam naquela época na civilização. Lembro que toda a areia do deserto é nada menos que foi após o dilúvio, achado pelos arqueólogos de uma espécie, como a titia esquece que é muita coisa, a titia vai voltar a falar para vocês, que é uma espécie de alga seca, de uma coisa seca do fundo do oceano, né? Que aquilo era areia do mar, que foi o dilúvio, né? Que transformou, que levou toda aquela areia para lá após a chuva. Lembra o que o Egito era verde? O Egito era tudo verde, era igual ao Brasil. Muito tempo, muito após do dilúvio. Mas Anunnaki, ele falou que ia matar toda a raça humana por causa do pecado, que eu lembro que eu falei que eles não gostavam de desabamento de sangue, e eles matou, né? Eles levou Caim para castigar, mas ele disse que ia afogar toda a descendência de Caim por ter matado o irmão. Então esse dilúvio foi para acabar com a África toda, a África e o Egito, porque o Egito, ele era todo verde. A profundidade de areia é maior do que o tamanho de uma régua. A profundidade que eles acham cada casa de cada civilização do Egito. A cavidade, o tamanho dos baldes de areia, foi tudo trazido pelo oceano. E estava úmido, e eles conseguiam fazer as pedras, os tijolos, a formação dos animais, porque estavam úmidos. E os poços artesanais, que eles furavam poços, né? A cavidade, porque eles encontram água ainda debaixo da areia. Essa água ainda é do oceano do dilúvio. E também é um pouco da água, né? Da água, ainda é aquela água do Egito, né? Que eu falei sobre o rio Nilo, o Rio Branco, que é o Rio Branco do Nilo, e o rio, né, do Poço, que tem a diferença do Cal e tem o outro, são dois rios, e eles encontram ainda, tá? Então, eu estou com medo do meu vídeo acabar. Aí eu vou encerrar agora, mas eu voltarei
para fazer um outro vídeo, ok? Deu para entender? Toda pirâmide construída, ela é um dispositivo ligado à estrela, de Órion, no cinturão de Órion, naquelas 3 estrelinhas, tá? Só não aponte para não nascer espinha, tá ok? Porque nasce verruga e nasce também espinha, tá? Não aponte para as estrelas com o dedo assim, não. Ok, minhas queridas? Para não nascer espinha, nem verruga, nem mancha na pele, tá? Aquela espécie de raça de seres que vivia naquela civilização eram preparados para observar as estrelas. Lembra que toda raça construiu uma forma de pirâmide sobreligada às outras pirâmides, que é um dispositivo que dá a energia rede magnética, que é uma energia de uma máquina quântica, é uma máquina quântica, e nós respiramos esta máquina. Ah, mas a gente mora tão longe, a gente mora muito longe do Peru, da Colômbia? Não muito longe. A gente mora longe de outros países, fora que a Rússia também construiu pirâmide, mas a Rússia não construiu a mesma pirâmide, né, com essa matemática. Mas a gente não pode acusar aquela civilização de atrasados. Era uma outra espécie de civilização. Nós aqui é essa, a outra é outra civilização. Vou repetir. Tudo que ocorre no céu da atmosférica, quando acordamos, no amanhecer, na tarde e na noite, é uma rede de matemática que ocorre invisivelmente sobre toda a civilização da Terra, que se chama uma matemática quântica de uma energia eletromagnética que você respira e que eu estou respirando no momento. Quando a raça humana, após acordar na parte de manhã ou qualquer hora ou for dormir, você pensa, eu acabei de almoçar, acabei de jantar, poxa, eu tô com sono, vou tirar um cochilo, eu vou dormir agora. Quem está te botando para dormir é essa rede de energia magnética, eletromagnética, é o quântico que está te fornecendo sono, está te desligando para dormir. Nós vivemos em matéria da pirâmide. Ela é uma máquina. As outras pirâmides é uma máquina de concreto, de cimento, e vivemos ainda disso. Toda a raça humana, ao respirar. Às vezes acontece alguma coisa de ironia do destino, é dessa rede magnética, dessa matemática quântica, criado por todos esses seres que viveram na Terra e que foram levados pelo Anunnaki após a construção, porque eles eram pecadores, cometia canibalismo e oferecia um ser humano puro para animais. Foi um grande erro dessa civilização criar os animais feito deuses. Foi um grande erro. É um grande erro você pegar um animal e transformar ele em um deus. Um deus. Por isso mesmo, o Anunnaki levou essa civilização. Como eles criaram o dilúvio, a mandado de um grande chefe especial da luz. Esses seres não são da treva. Esses seres são de luz. Esses são da luz. Não falo da treva, eu falo da luz para vocês. Tá bom, meus queridos?
Então, eu vou desejar aqui boa noite. Então, antes de eu desligar meu vídeo, eu vou beber um pouco d'água. Só vou mais contar só um pouquinho da pirâmide negra. Só você só um pouquinho enjoadinho, tá ok? Só um momentinho. Tô bebendo bastante água hoje. Está quente aqui no Rio de Janeiro. Então, elas foram mortas o povo do Egito, que escravizou todos a parte africana do sul, que depois eles fugiram antes do ataque de Roma. Eles conseguiram fugir, muitos foram morrendo como escravo, mantido como escravo, para fazer essa pirâmide. Após essa construção, houve guerras, houve destruição, e após isso, toda essa civilização evaporou. Nós não conseguimos nem registrar aqui na memória quem foram eles. Evaporou, não é? Então, agora eu me despido de vocês. Já é exatamente 00:55. Então, bons sonhos. Não se esquecem que vocês vivem em rede eletromagnética. Eu sou uma magnética. Vocês também. De quando vocês estiverem tensas, nervosas, porque estão no extramagnética negativa. Eu sei que demora algumas horas para vocês se controlarem para poder ir no positivo, que o positivo ele acalma. E depende desse quântico, dessa rede magnética que vivemos. Vivemos sim, numa fonte magnética. Por todas essas pirâmides. É invisível? É. Ela tem energia? Tem. Essas pirâmides provocam energia. Pode ser negativa ou positiva. E nós vivemos nelas desde que nascemos. Todo o planeta Terra está cheio de pirâmides. Nós não podemos fugir dessa fonte magnética. Não podemos nem babilar de Pinóquio, nem contar historinha literária, nem historinha fantasiosa para essa fonte de energia desse sistema, também apontado pela galáxia dessas estrelas e do buraco negro. Houve civilização passada, houve outras civilizações também na Terra. Nós não fomos o primeiro a nascer na Terra. Houve potência de civilização, ok? Então, no outro vídeo, eu vou falar dentro da pirâmide Escanunala, dentro da Escanunala Saquara, o que eles construíram lá dentro para uma outra energia por fora do corpo e para a mente. E depois eu vou falar por fora da construção e vou voltar novamente e o que eles começaram a fazer para empurrar aquelas pedras de granito, tá? Aquelas pedras grandes de granitos. E vou voltar novamente. Boa noite para todos, ok?